Posso apresentar, se você falar. Como eu costumo falar para alguns irmãos, eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Tipo, os lugares que eu vou, eles são mais famosos do que eu, né? É mais fácil falar isso. Ah, o Joãozão? Quem encontrou aí Apocalipse 1. Então, deixa eu soltar o cronômetro aqui. A gente recebeu do Senhor, né? Como eu falei na abertura, um renovo, né? Um renovo, um alinhamento no sentido de correção do nosso coração, né? O tema do encontro, que certamente foi inspirado pelo Senhor, até onde eu ouvi falar, teve uma direção coletiva, né, para dizer sobre esse assunto. Então, tem muito a ver com o desejo do Senhor. Ele tem a história e os dias nas suas mãos. A palavra diz que ele estabelece reis, ele tira reis, ele tem em suas mãos o rolo selado. Então nada foge do seu domínio. O reino universal de Deus está inabalável, mas ele decide no tempo ir cumprindo os seus desígnios segundo a sua sabedoria, segundo as promessas estabelecidas. Então, o Felipe na palavra dele de manhã, eu não estava aqui, mas eu já ouvi no YouTube, né? Glória a Deus pela tecnologia, pelos irmãos dedicando. Ele vai falar sobre os nossos inimigos. Ele falou rapidamente, mas ele falou, né? Os 3 inimigos. Nossa carne, o mundo e o diabo. E se a gente caminhar sozinho, facilmente a gente está tão envolvido na luta, discernindo ou não. A gente está tão... Ele falou muito sobre as coisas da vida, né? O texto de Jesus no sermão profético, Mateus 24, falando que quando os discípulos perguntam, talvez a gente vai passar por esse texto também, Jesus olha para o templo e fala que não vai ficar pedra sobre pedra, mas não é somente aquele comentário, mas a vida de Jesus, o ensino de Jesus está apontando para os últimos dias, o cumprimento das profecias, e os discípulos perguntam, quando isso acontecerá? E Jesus vai trazendo ali o ensino sobre, antes disso haverá engano, haverá guerras e rumores de guerras, peste, fome, pais contra filhos, amor se esfriando, traição. Ele vai trazendo vários sinais, mas ele fala, ainda não é o fim. E aí ele diz, será como nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento, bebiam. E é isso que o Felipe trabalhou bem, né? Sobre a normalidade da vida é um feroz inimigo. A normalidade da vida é um anestésico, um entorpecente, algo que tira a nossa sobriedade profética, de visão, de foco. Isso a gente não consegue acordar sozinho. Por isso, nós precisamos da igreja, precisamos do ministério profético. Amém, irmãos? Então, o tema do encontro, a gente está aqui ouvindo até que ele venha, tem a ver com isso também, né? E o
E o Cláudio, apelido Casca, falou sobre isso também, sobre até que ele venha no sentido de perseverança. Felipe leu, acho que foi o Felipe leu o Tito, falando sobre aguardando a bendita esperança. O que nós aguardamos do futuro molda o nosso presente, molda a nossa expectativa, a nossa agenda, as nossas decisões, a cidade onde a gente vai morar, a casa onde a gente vai morar, se é mais perto da igreja caseira, o carro que a gente vai comprar, se vai poder servir para os irmãos. Aleluia! A forma que a gente investe o dinheiro, porque, como Hebreus vai falar de Abraão, Abraão viveu peregrinando na terra, mas como que se tivesse visto a cidade que tem fundamento. Então, o que a gente tem de expectativa não vazia, fundamentada na palavra de Deus, que não é vazia, a palavra de Deus que é provada, que Ele se compromete, Ele entregou o seu Filho, entregou tudo. Então, esse aspecto do até que Ele venha tem a ver com essa perseverança fundamentada no Evangelho. Não é a nossa força de vontade. Não sei você, mas como a gente oscila no ânimo da fé. No ânimo, não na fé, no sentido de fé no Evangelho, mas no ânimo. A gente tem dia que acorda e fala, nossa, tô sem vontade nenhuma de Deus. Não sei se é só eu, né? O que eu quero dizer? A gente não fala com as palavras isso, irmãos. Mas a gente não inclina para o Espírito. A gente está enxergando como o mundo, desanimado, vendo os problemas, e a família, e achando que o trabalho é só um ciclo. E aí tem dia que a gente está mais animado. A gente está com fervor. Agora, essa fé no sentido de perseverança é fundamentada no Evangelho, porque nem a perseverança vem de nós. Quem diz graças a Deus? Vem do Filho e a obra que Ele está fazendo em nós. E a gente simplesmente se dispor, estar nos raios solares, né? Acho que, não sei se foi quem falou, não sei se é o Roberto na palavra dele da disciplina, mas falando sobre isso, né? Alguém falou sobre as disciplinas espirituais serem a gente dar os passos até a luz do sol ali. É isso? Já ouviram isso? Em lugar, né? Então não é que a vida e a virtude é o sol que está fora de nós, mas a gente está em obediência. Não, a nossa congregação valoriza a gente ler a Bíblia por tabela. Não tem a ver com a gente ser aceito ou ter algo de bom para oferecer para Deus, mas tem a ver com eu vou crer e obedecer, né? Umas histórias doidas, Juízes, cabeluda, tá na Bíblia. E a gente passou pelo Pentateuco e fala da construção do tabernáculo. Mas então, as disciplinas espirituais é só a gente estar suscetíveis aos raios. Isso, as disciplinas individuais. Tem as disciplinas coletivas. Adoração. A gente pode crescer e aprender juntos. Adoração, serviço, vida comunitária, são disciplinas espirituais coletivas. Amém, irmãos? A gente poderia desejar, eu quero crescer esse ano, quero crescer no meu 2 ou 3, ou amizades espirituais, que conhecem meu coração, que conhecem minhas fraquezas, e estar aberto para receber a vida do Senhor na igreja. Amém? Então essa foi muito falado, essa perspectiva de perseverança. Até que Ele venha tem a ver com perseverança. Mas também tem a ver com até que Ele venha acontecerão sinais. Né? A gente falou de Mateus 24, sermão profético. No capítulo 21, Jesus está entrando em Jerusalém,
E aí o evangelista Mateus vai citar o profeta dizendo da jumentinha, e ele fala para o discípulo, escolhe lá um jumentinho. E ele entra, e é o primeiro dia, né, com a adoração do Casca e da Rebeca, a gente cantou. Hosana, lembra? Hosana, que foi o que os judeus, a multidão, vendo Jesus entrar em Jerusalém, jogou, né? O manto, os ramos, e ele entrando no jumentinho e tal. Mas não durou muitos dias. E a mesma multidão. Então, até que ele venha, tem a ver com os sinais, tem a ver com conhecer as principais profecias dos últimos dias, conhecer não no sentido de encher a mente, não tem a ver com isso, mas tem a ver com discernir os tempos e as estações. Alguém nesse encontro falou sobre isso também, que a gente não vai saber o dia, né? O próprio Jesus ensinando no sermão profético dele. Mas o mesmo Jesus que diz que o dia e a hora somente cabe ao Pai, ele está falando, vocês veem a figueira e sabem que vai dar fruto. Ele diz, não conseguem discernir os tempos e as estações? Então, até que ele venha, tem a ver com nós nos voltarmos para a palavra, com conhecimento daquilo que o Senhor está fazendo, um conhecimento com revelação, por isso é discernir, com revelação, porque o conhecimento, sem a revelação, eu não vou posicionar minha vida. Eu não vou deixar de ser autônomo com as minhas decisões individuais. Então, conhecer os principais sinais dos últimos dias, discernindo os tempos e as estações, para confiar as nossas vidas no Cristo que é revelado em Apocalipse. Então, até que ele venha, tem a ver também, e é isso que eu quero trazer um pouco, com saber o que está por vir. Saber com revelação ou com a ajuda do Espírito para confiarmos. Fé não é somente crer, fé é confiar. Amém? Lembra dos irmãos esses dias falando sobre Jesus dizendo, naquele dia, quem poderá estar de pé diante de mim? Por conta do grande juízo que está para vir sobre a terra. E nós, igreja do Senhor, não seremos alvos do juízo. Nós estaremos nos alegrando. Percebe? O povo hebreu, escravo, quando clama ao Senhor, e o Senhor ouve, destrava ali uma época do Senhor mostrar o seu braço forte, afligindo a maior potência daquela época. Demonstrando o seu poder e glória. Ele é Deus. E o povo tinha a proteção do Senhor. O povo dele tinha a confiança. Não, ele está no controle. Trevas. É Deus. Economia, o gado, doença, peste. Então, o propósito de conhecer e discernir até que ele venha para confiar em Jesus revelado por Deus em Apocalipse. Você encontrou aí? Apocalipse capítulo 1? Vamos ler? Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Estou usando a Nova Almeida atualizada. Versículo 2.
que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. 4. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Versículo 7. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta. Amém? Senhor, obrigado pela sua palavra, Senhor. Abençoa o falar e o ouvir. Dependemos do seu Espírito. Então, nós temos aqui, no final do primeiro século, João, o discípulo amado, prisioneiro, e ele começa a escrever dizendo que este livro é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu. Então, aqui é uma progressão, é um nível maior de revelação de Jesus do que o próprio ministério dele na Terra. Então ele está falando que essa é a revelação que Deus deu para mostrar aos seus servos aquilo que em breve vai acontecer. Imagine que ele falou em breve, mas se passaram muitos anos, né? Então, o aspecto que eu queria trazer, a gente então falou muito sobre a perseverança até que ele venha, agora sobre conhecer o Cristo revelado para discernir e confiar em Jesus e também saber qual é a missão que ele tem. Percebe? Até que ele venha, para ele vir, o que ele deseja esperar. O que ele espera, até que ele venha, qual é a ordem de obediência que ele nos deu, ou quais são as ordens de obediência que ele nos deu, até que ele venha, qual é o zelo, qual é o cuidado em que nós devemos ser diligentes, voltar a nossa atenção, qual é o propósito dele, que nós podemos gastar o nosso tempo, que não será em vão. Então, até que ele venha no sentido de perseverança, no sentido de conhecer, discernir e confiar, e até que ele venha no sentido de missão. A gente cantou, né? Cantou algumas músicas, nem estava planejado. A banda que depois me perdoe, como diz o Paulinho, né, Paulinho? Por aí. Eu tenho esse dom, lembra? E João começa dizendo,
é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu ao seu servo. Irmãos, João está escrevendo, a gente já leu todo o livro, mas ele se coloca como um servo. Ele alcançou níveis grandes de revelação nessa última parte de sua vida. Na parte do ministério de Jesus e no Evangelho, ele escreve que ele era o discípulo amado. Com muita tranquilidade. Ele não estava em nenhum momento sendo soberbo, mas ele reconhecia o amor de Jesus por ele e a correspondência, né? Ele amando Jesus. Mas ele diz, Deus deu ao seu servo. Sabe o que significa servo? Sabe o que significa servo no grego? Servo. Mas brincadeira. Eu quero dizer, nós somos comprados com preço de sangue. Percebe? Quando a gente, Romanos vai dizer, quem crê no seu coração e confessa com a sua boca que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, esse será salvo. Salvo, então nós recebemos o presente da salvação, mas nós também recebemos o senhorio. Nós temos um dono. Por isso, o até que ele venha, existe desejo do Senhor, existe obras que ele fez, que ele sonhou, que ele escreveu, para que nós, como bons mordomos, estejamos atentos e desperdicemos o mínimo possível. Porque a gente, não sei se você já caiu a ficha, Haroldo gosta muito de falar isso, a gente perde muita oportunidade, né? No sentido de todo dia estar atento ao Espírito. Pessoas tocando na gente. Às vezes é coisa simples. Mas uma conversa, alguém deixa uma janelinha para você. E eu e você que temos a verdade que pode transformar aquela vida, a gente ou está desatento, ou a gente está muito envolvido com nós mesmos. Então, ser servo, né? Eu gosto do Jamê, irmão, um dos pastores lá de Jundiaí. Ele fala, discípulo de Jesus é aquele que ouve tudo que Jesus fala e obedece tudo que Jesus manda. Discípulo de Jesus é aquele que ouve tudo que ele fala e obedece tudo que ele manda. Então João está falando, essa revelação foi dada aos seus servos. Não tem um outro lugar, senão sermos amigos de Jesus nessa parceria. Sermos confiáveis, sermos bons servos. Então João também se coloca como servo. E ele fala sobre a brevidade. Percebe? Desde os dias de Jesus, o termo bíblico é inaugurado como os últimos dias. E aí Pedro escrevendo na sua carta, o que o Felipe leu ontem, se der tempo a gente passa também, que ele vai falar sobre que tipo de pessoas devemos ser. Antes ele vai falar assim, desde muitos tempos, Pedro vai falar, existem zombadores que falam assim, vocês estão falando que Jesus vai voltar? Não, isso aí é historinha. Aí Pedro vai falar, não se engane, lembrem-se que para Deus 1000 anos é como um dia. E Pedro vai falar assim, mas ele é longânimo e deseja que todos cheguem ao arrependimento. É breve. Por isso tem essa... A igreja primitiva, os apóstolos, viviam nessa iminente volta de Jesus. Iminente. Então ele vai falar sobre essa brevidade. E se eu não viver assim, eu sou envolvido com a normalidade da vida, que a gente ouviu, que é um dos maiores laços do fim dos tempos. Como nos dias de Noé. Nós não podemos ser dos que vivem a vida normalmente.
nós trabalhamos, nós vivemos com a nossa família de maneira que glorifique a Deus, mas nós temos o nosso espírito vivificado, discernindo os tempos. Arrefeceu, passou a pandemia agora. Agora a economia, a expectativa é de crescimento. Vai passar o arcabouço fiscal, sei lá, o que a gente... Felipe também comentou, né, sobre uma época que ele ficou ouvindo muitas notícias políticas, econômicas, e facilmente a nossa esperança às vezes é depositada lá. O mesmo Felipe citou, a minha segurança, é a casa, é o concurso que eu estou prestando, é o casamento. Então, a brevidade é algo que deixa o nosso espírito atento. Imagina, vivermos como peregrinos. A gente vai ter os bens para a glória de Deus, mas não os bens ter o nosso coração. Amém? E assim é tudo. Conhecimento, crescer na vocação, a família, nada ocupando o coração dele, ocupando o lugar dele em nosso coração. E ele vai dizer que existe uma promessa de felicidade, de bem-aventurança àqueles que leem, que ouvem e guardam as palavras dessa profecia. E o irmão falou ontem sobre isso, né? O ouvir na palavra e no pensamento judaico está junto ali obediência. Está junto ali obediência. Guardar no sentido de preservar. No The Chosen, o fariseu estava se vestindo, e aí ele enrola uma parada assim, e tem uma caixinha aqui, né? Andam aqui, alguns andam na testa, toda vez que entra no mural, dá um beijo, uma paradinha lá. Tem os filactérios, dizem que é 613, um para cada estatuto. Essa caixinha está guardada a lei do Senhor, né? Moisés repetindo a lei para aquela geração que não foi a que saiu do Egito, né? Por conta do castigo de Deus. Em Deuteronômio 6, ele vai dizer: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, né? Shemá, ouve, ó Israel. Então, ouvir no sentido de guardar. Então, o fato da gente estar debruçando os nossos olhos para o dia do Senhor, olhando para a revelação de Jesus Cristo que Deus deu, tem bênção. E uma bênção que não pode ser roubada. Amém, irmão? Quem gosta de bênção aqui? Eu gosto. Mas existem as bênçãos temporais e aquelas atemporais. Existem as bênçãos, tangíveis e aquelas que estão impregnadas no nosso espírito. Texto de Paulo, lido ontem. As obras do ministério, ele fez aplicação para a nossa vida. Construído com ouro, pedras preciosas. São bênçãos que não nos podem ser roubadas. Amém? Amém? Essa é a obra do Senhor em nós. Esse é o trabalhar dele em nós. Agora, se eu tiver voltado só para as bênçãos temporais, isso é fácil de medir, né? Meu pai, no domingo passado, estava pregando sobre Até que Ele Venha. Aí ele falou sobre quem quer ganhar R$1 milhão, essa coisa assim, né? Ninguém vai acreditar porque eu não tenho. Não é isso? Mas quem quer ganhar uma Palio, uma senhora? Não é uma coisa assim. Alguém pode acreditar porque eu tenho uma Palio senhora. A do Célio é mais nova, né? A do tio Roberto, da tia Ramilda também. Mas calma, irmão. A bênção temporal. Tá feliz? A gente já teve o Chevetinho. A Belina era campeã, hein? Quando nós mudamos para Bragança, lá em 2002, Del Rey era vidro elétrico, chique. Era 2 portas ou quarto? Mas o que eu quero dizer é, nós também precisamos medir, ou o que vale mais a pena é
o que o Senhor está construindo em nós e na nossa família, e o legado, e a construção geracional, não somente da família de sangue, mas falando como igreja, e obedecendo a Jesus na nossa cidade, sendo fiel a Ele, sendo desapegado, sendo facilmente direcionado pelo Espírito, andar mais leve. Então, bem-aventurado aqueles que ouvem e leem as palavras do livro dessa profecia. Percebe? Já começa assim, Apocalipse. Então, nós podemos descansar. Nós não somos daqueles que vão temer Apocalipse. Estaremos na melhor parte da história. Amém, irmãos? Então, se por um lado as trevas vão vir sobre a terra, a maldade vai multiplicar, o homem da iniquidade, Paulo fala aos Tessalonicenses, vai se manifestar. O anticristo, falado em Apocalipse, né? A besta que surge, um governo contra tudo que se diz Deus, tudo que se diz princípios judaicos e os próprios judeus, e tudo que se diz contra família. Essa é a perseguição dos últimos dias. Mas nós descansamos na revelação que Deus deu de Jesus Cristo aos seus servos que estão ali diante do Senhor, crendo em mais essa bênção de bem-aventurança e felicidade. Amém? Isso é discernir, isso é confiar no Cristo revelado em Apocalipse, a ponto de Ele está nos levando para um lugar. As nossas dificuldades, tribulações, são porções de ensino na medida da graça do Senhor. Foi falado ontem sobre a graça pedagógica, né? A graça que nos salva, é a graça que nos sustenta e é a graça que nos ensina. João Batista, quando estava preso, eu acho que no Evangelho de Lucas, ele pede para os discípulos, seus discípulos, vai lá e pergunta se ele é o Cristo que havia de vir. Jesus manda a eles com a seguinte resposta. Fala para João, citando Isaías. Os cegos veem, os surdos ouvem, aos pobres, os coxos andam, aos pobres é anunciado o Evangelho. Jesus para aí a citação e fala, e bem-aventurado aquele que não se ofender por minha causa. E os discípulos contam para João, e João certamente conhecia a palavra, e o texto completo era, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos não têm certeza, os cativos são libertos, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Só que Jesus não disse isso e complementa o quê? Bem-aventurado aquele que não se escandalizar, não se ofender por minha causa. Em outras palavras, Jesus está forjando em nós um coração onde Ele é o único. Os nossos olhos vão estar nele e regozijando no seu dia e cooperando com o seu dia e apressando a sua volta. E, como Apocalipse vai dizer, mesmo diante da morte, não amarão as suas próprias vidas. Amém, irmãos? Então existe um número daqueles que serão entregues. Percebe? Os juízos de Deus e a partir do primeiro selo se rompendo, os cavalos que vêm, e depois do sétimo selo vêm as trombetas, e depois da sétima trombeta os trovões não são escritos, e depois Jesus rasga os céus e começa então a derramar a ira, as 7 taças sobre a terra, sobre o anticristo, sobre o seu império, sobre os seus seguidores. Mas não é Deus contra a igreja. E nós sofreremos a perseguição do anticristo. Guardados pelo Senhor, mas haverão aqueles que entregarão as suas vidas. E essa palavra, às vezes, não te faz emocionar? Que bom, porque existe uma sobriedade nisso.
existe um caminhar intencionalmente seguindo os passos do Cordeiro. E é devagarzinho. Ele não está preocupado em nos contar tudo agora. Ele está conquistando o nosso coração. Foi muito falado isso, né? Ele está nos vencendo, sabe? Eu tenho medo de tomar banho de água fria hoje. Imagina na tribulação. Quando não tem mistura, a carne se levanta. Ô amor, o que aconteceu? Sabe? Quando aquele irmão toca na ferida. Ai, tudo bem. Não vou confrontar, mas também a gente não fala com a palavra, mas ele lá, eu aqui. A gente graças a Deus pelo Espírito que não desiste de nós. Mas a gente é carnal, né? Mas não para aí, tem a promessa dele forjar o seu filho. O alvo do Senhor é que todos nós cheguemos à maturidade, à estatura de varão perfeito. Amém? Sermão do Monte. Jesus vai falar, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Ser crente é difícil, alguém disse. É impossível. Porque não tem a ver com a nossa força. Quem diz graças a Deus? Graças a Deus. Então, essa é a bem-aventurança, essa é a promessa logo no início. Então, não devem ser dias que nos causa terror, desespero, como o mundo. Nós seremos daqueles que trará direção. Imagina, irmãos, como será gostoso pregar o evangelho quando você estiver fazendo descer fogo do céu. Porque fala de testemunhas que serão como nos dias, que será como Elias, Moisés, que fará descer fogo do céu. E a gente entende que é uma companhia profética com o poder de Deus jamais visto. Fará cerrar os céus, como Moisés trazendo aqueles juízos, mas cheio de compaixão ao perdido, cheio de amor. E João continua dizendo, versículo 4, as 7 igrejas na província, que estão na província da Ásia. Então ele começa Apocalipse falando dos servos, da bênção, da brevidade, mas a carta é às igrejas. Não tem outro lugar. A gente fala, tem um irmão que escreveu um livretinho pequenininho, irmão do Haroldo, Cristóvão. O nome portuguesado é Cristóvão. Você sabia que no RG do Haroldo é Harold? No RG do Cristóvão é Christopher. No RG do Roberto Walker é Robert. É verdade. Do Pedrinho é Peter. Do pai dele, João Walker, é John. Ah lá, a tia Luzia. Minha tia morou com eles. Mas o que eu quero dizer? O livretinho chamado Visão, falando sobre a visão geral de Deus. E a gente falou sobre o plano, né? Sobre a história, sobre o propósito eterno de Deus. Então, Efésios vai falar sobre o propósito eterno da igreja. Então, essa é a visão geral. Mas tem também a visão atual. A visão atual, Jesus diz no sermão profético que os últimos dias serão como nos dias de Noé. Mas não significa que cadê o Ruth? Ipsis litis, assim que fala. Tem mais advogado aí, tá cheio. Não é copiar e colar. Se a gente começar a construir uma arca aqui, um grande barco, a gente está fora da visão. A gente não está entendendo. Essa é a visão atual. E depois tem a visão específica, pensando na nossa congregação, né? O que a gente contribui para essa cidade que outros irmãos não estão fazendo? Qual é a nossa identidade no Senhor, a nossa ênfase, o nosso peso, nosso zelo, cuidado, diligência? Isso é construído, isso é
é a visão. Então, ele vai falar, João, às 7 igrejas na província da Ásia. A aliança de Jesus é de ter para ele um povo santo e separado. Então, o povo de Deus no Novo Testamento agora inclui, não é somente Israel, uma nação étnica. Tem a ver com a igreja, o mistério que estava escondido. Estava ali, mas só foi revelado depois. Olha, assim como Abraão peregrinou, e aí ele foi pregado o evangelho, eu tenho uma bênção, a promessa de Deus para Abraão, que vai alcançar outras nações. Então ele tem agora o povo de Deus, não é só Israel mais. O povo de Deus é todo aquele que é nascido de novo, é nova criação e inserido no seu corpo místico. A igreja não tem outro plano. Então, aí o Felipe falando, ele falou assim, a igreja é a nossa arca, ou melhor, Cristo é a nossa arca. Lembra disso, irmãos? Cristo é a nossa arca. Mas a igreja é a revelação de Cristo. O mesmo apóstolo João vai dizer, se eu disser que amo a Deus, que eu não vejo, se eu disser que eu odeio meu irmão e amo a Deus, eu sou mentiroso. Lembra disso? Uma coisa assim, né? Se eu disser que eu amo a Deus, desculpa, e odeio meu irmão eu estou vendo, e o meu irmão é aquele que está do lado. Sei que podia ter outros irmãos melhores do que esse que Deus colocou. Melhores, né? Mas se Deus te plantou aqui, e que Deus tenha misericórdia do outro irmão, que às vezes é só eu que estou achando que sou o bom, né? São esses os irmãos que Deus colocou. Glória a Deus. Há 7 igrejas. Então, a palavra é revelada para as igrejas. E aí, ele vai trazer sobre a Trindade, sobre o Deus que é comunidade e comunhão. Percebe? Ele está falando para as igrejas e lembrando que a graça e a paz do nosso estejam com vocês da parte daquele. Olha só a primeira pessoa da Trindade, que é, que era e que há de vir. Quem é esse? A segunda parte do versículo, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quem é essa pessoa? E o versículo 5, e da parte de Jesus Cristo. Quem é o primeiro? Aquele que é, que era e que há de vir. Ora, não é assim que Deus Pai se revela a Moisés no Monte Sinai? Quem é o Senhor? Aí ele fala, diz que o Eu Sou te enviou. Eu sou aquele que é. Que era anterior à criação. Ele é o Deus que é triuno, é de eternidade passada e de eternidade futura. A gente não entende muito esse mistério. A gente não entende muito. Mas ele é aquele que é, o presente vem primeiro, que era a eternidade passada e também lembrando da criação e o que há de vir. Então, ontem foi falado que o fim não é a nossa salvação. O plano geral de Deus tem a ver com habitação. Habitação. A gente não vai ainda bem que eu vou morar no céu. Aleluia. Quem mais? Ainda bem que eu vou. E aí, fomos arrebatados, e aí ficou aqui os judeus que negaram Jesus, e o Espírito Santo foi tirado também, e a perseguição veio. Gente, a gente não crê nisso. A gente crê que Jesus, que é o nosso mestre, o Deus que se esvaziou e se tornou carne, não foi privado do sofrimento. O Evangelho vai dizer que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas
para então entrar na sua glória. A gente crê que a tribulação virá e a igreja vai estar brilhando nesses dias com o resplendor da glória do Pai, os filhos, a ministração do Rodrigo Romanos, manifestando a glória de Deus que a criação aguarda, cheio de amor, poder. E aí tem tantos outros textos. O próprio texto do sermão profético que o Felipe leu ontem de manhã, ele vai falar sobre como nos dias de Noé estava tudo normal e veio o dilúvio e levou a todos. Lembra disso? Mateus 24, depois você confere. Ele vai dizer, um estará no campo e um será levado. Então Jesus vai falar de alguns pontos ali sobre ser levado, mas o ser levado não tem a ver com um escape, tem a ver com juízo. A gente falou sobre a progressão dos juízos, desde o rolo que Jesus pega daquele que está sentado no trono e rompe o primeiro selo, e aí tem a sequência dos juízos, e na trombeta, somando com os outros textos, e o próprio Paulo vai dizer que em Coríntios, ao ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e nós que estivermos vivos, teremos um corpo transformado. Então, aquele que é, que era e que há de vir. Jesus vem no ponto alto dessa fúria das nações contra tudo que se diz Deus, princípios judaicos, Israel, família, os cristãos, com a manifestação do anticristo como nunca teve, e a personificação do homem da iniquidade. E vai estar cercado, Zacarias vai falar, vai estar cercada a cidade, vai parecer que vai perder. Sabe aquele filme, né? Tem um teólogo suíço aí, não sei nem falar o nome dele, mas ele vai falar que a história de Deus, eu não vou usar esses termos não, nas atuações das pessoas da Trindade, é como se fosse um teodrama, o drama de Deus. Por que esse labor? Por que o pecado? E aí a maldade, o plano dele, e ele pacientemente espera um Deus que é fora do tempo, mas tem um tempo determinado para o Cristo encarnar. No fim, ele vai receber mais glória ainda, por conta da igreja, pessoas como nós, que estão acreditando, a gente está aqui no domingo. Oh, Jesus, meu irmão, me ajuda, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero entender o que o João está falando aí. Amanhã é segunda-feira, e parece que eu vou viver a vida normal, mas a gente persevera. Amém, irmãos? Amém. Então, Jesus rompe os céus, percebe? Isso faz parte de conhecer, discernir para confiar. Rompe os céus para nosso encontro nos ares. Então nós receberemos um corpo transformado como num abrir e piscar de olhos, e Jesus está vindo com todo o exército de anjos e os santos da história para esmagar a cabeça da besta e lançar no lago de fogo, vai inaugurar o lago de fogo. Jesus está vindo e João vê ele, as vestes manchadas de sangue, mas não é mais o sangue da cruz. Ele não é mais um cordeiro mudo, como ovelha que vai para o matadouro. Ele é o leão. Ele é a raiz de Davi, cumprindo plenamente as promessas do Messias, com um reino econômico, um reino teocrático. Jesus assentado no trono de Davi, num lugar, em Jerusalém, e a partir daí, Isaías 3, o monte de Sião será o mais alto em toda a terra, e as nações virão beber da fonte e aprender da lei do Senhor. Esse é o reino de Jesus, que vai durar 1000 anos. A restauração começando, a profecia, a promessa que Pedro em Atos vai dizer: isso que vocês estão vendo é aquilo, o Espírito Santo, mas não para por aí. Haverá a restauração de todas as coisas. O Éden.
plano original. Então, ao final do milênio, a gente vê Satanás sendo solto para poucos dias. Então serão 1000 anos de um reino justo. Satanás preso, justiça e equidade. Corpos glorificados, gente normal que não se dobrou ante Cristo. As ciências de maneira em plenitude sendo trabalhadas. Engenharia, agronomia. O bancário não vai ter, não. O banco não é de Deus, não. Medicina de acordo com os céus. Ixi, medicina, sei não. Tem que pensar melhor. E aí, no final desse tempo, Satanás é solto por um pouco de tempo e ele engana muitos. Olha que doideira! 1000 anos do reino dele, longevidade de vida. Isaías vai falar que quem morrer com 100 anos ainda é jovem. E aí, é a última batalha. Enfim. Depois disso, vem o trono branco. E depois disso, Paulo vai dizer, num ápice lá de Coríntios, enfim, Deus Pai virá. Vi a nova Jerusalém descendo do céu, ataviada como noiva, com muros, com medidas específicas, o monte de Deus descendo para a terra. E Paulo vai dizer, e Deus será tudo em todos. E aí é a eternidade. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Os 7 Espíritos de Deus que estão ao redor dele. E a Jesus Cristo, ele vai falar, a fiel testemunha. Já tem um homem com o corpo glorificado no céu nesse momento. E ele é judeu. Percebe? Conhecer e discernir tem a ver com isso também. Percebe o rumor? Gaza, os reféns, e as alianças, e a ONU. Isso é nosso assunto. E eu queria entrar mais nisso, mas talvez não vai dar tempo. Fiel testemunha, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis de onde? Versículo 5, dos reis da terra. E aí ele vem com o evangelho, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do quê? Dos nossos pecados. Olha só, nos libertou e nos constituiu reino de sacerdotes. Olha que posição alta. Nós somos servos, nós temos bênçãos e promessas de felicidade, nós somos a igreja de Jesus, nós temos a Trindade envolvida, escrevendo esse plano, e nós temos uma testemunha fiel, e nós temos o Evangelho que nos cerca, que nos liberta dos nossos pecados, o sangue de Jesus que continua falando por nós, e nós temos uma posição diante dele. Nos constituiu reino de sacerdotes, diz o versículo 6, para o seu Deus. Então, o sacerdote, ele demonstra, ele fala da parte de Deus para outros e traz outros até Deus. Essa é a nossa posição. Esse serviço estará no milênio de Jesus. Intercessão na sala do trono. Não vão ser todos que vão entrar, segundo a palavra, literalmente, mas estar diante do Senhor, que nós já temos acesso hoje.
é uma posição privilegiada. Privilegiada é pouco. É uma posição mais alta. Estava falando com a minha mãe sobre... Ela falou, puxa, acho que não vou conseguir participar. Com o desejo, né, de estar aqui. Eu falei, mas Jesus pode estar dentro do nosso quarto. Sabe? Minha família, a gente nunca viajou para fora do país. O próprio Brasil, né? Tem tanto lugar bonito. Eu nunca voei de avião. Não dá risada. Mas eu já fui tão encontrado com Jesus. Então, sabe o que o mundo pode oferecer? Sabe essa vitrine do que é felicidade? C.S. Lewis vai dizer, a gente é muito raso e medíocre pensando em sexo, dinheiro e poder. Quando a gente deveria desejar muito mais. Se o meu coração não se satisfaz com as coisas dessa vida, é sinal de que eu fui feito para uma vida muito maior. Estar diante de Jesus supre os nossos anseios, traz descanso para a nossa alma, traz direção para a vida, traz uma obediência e fidelidade que traz recompensa. Estar diante de Jesus é o caminho que custou caro para o seu filho, porque tem todas as saídas da vida, toda a satisfação está nele. Toda a satisfação está nele. Ele nos comprou, Jesus comprou para Deus, nos constituiu reino de sacerdotes, para que a glória e o domínio sejam para ele. Então, até que ele venha, tem a ver com essa perseverança firmada no Evangelho, que nos dá uma bendita esperança. Esse dia é grande para nós. Tem a ver com essa missão. Somos servos. Tem um grande sinal da volta de Jesus. No sermão profético, no capítulo 24, Jesus falou de várias coisas naquele capítulo, eu já citei aqui, mas em um momento ele fala, então, e este evangelho do reino será pregado em toda a terra para testemunho. Então virá o fim. Missão, até que ele venha, tem a ver com obediência e zelo ao seu propósito dentro do tempo que nos é dado. Dentro do tempo que nos é dado. E tem a ver com conhecer os principais sinais dos últimos dias, mas não um conhecimento que nos traz orgulho, soberba, um conhecimento que nos faz discernir, que nos fará abdicar facilmente de coisas, que nos fará crescer em submissão à autoridade nos últimos dias. Nós seremos guiados por irmãos com a porção de autoridade que ainda nós não vimos. O apostólico e o profético sendo guiando a igreja. Só que para isso, antes eu preciso me submeter ao pastor da minha igreja caseira, às amizades espirituais. Esposa precisa ser submissa ao marido. É aqui que a gente começa e a gente cresce. Não quando chegar aquele dia. Crescer para discernir com revelação, capaz de nos mover e nos fazer confiar
no Cristo que há de ser revelado, que é o Senhor dos exércitos dos últimos dias e o Cordeiro que nós seguimos os seus passos onde quer que ele vá. Mesmo que ele me mate, eu amo. Essa é o lugar que ele quer levar o nosso coração. Não se ofender. Amém? Podemos orar? Oh, Jesus. Oh, Jesus. O Senhor falou com João como voz forte de trombeta, Senhor. E nessa mesma porção diz que a sua voz é como o som de muitas águas. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco, Senhor. Obrigado que a sua voz é audível. Obrigado, Senhor, pela porção que temos recebido. Senhor, ajuda-nos a moldar as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos práticos, Senhor, no relacionamento de aliança, nas decisões de agenda, de tempo. Senhor, desejamos cumprir todo o seu propósito no tempo que nos é dado, Senhor. Desejamos sermos aquilo que o Senhor sonhou para nós, Senhor. Individualmente, como corpo do Senhor, como parte do corpo. Nós ansiamos isso, Senhor. Senhor, quantas palavras o Senhor ministrou em nosso coração esse tempo, Senhor. Não deixa ser mais um encontro, Senhor. Não deixa a gente esquecer, Senhor. Senhor, o Senhor está fazendo uma obra em nós. Senhor, não tem a ver mais com o que nós pregamos, ouvimos, mas tem a ver com o que o Senhor está forjando em nós. Senhor, o Senhor diz que ainda não somos aquilo que seremos, mas quando o Senhor se manifestar, seremos como o Senhor é. Senhor, abre os olhos do nosso coração, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em nosso ânimo, Senhor. Senhor, aumenta a revelação do Evangelho em nossas vidas, Senhor. Senhor, aumenta, Senhor, a confiança no corpo. Senhor, na virtude que há no sangue correndo pela vida dos meus irmãos. Senhor, ajuda-nos a honrar o Espírito Santo na vida uns dos outros, Senhor. Senhor, leva-nos a um nível além de aliança com o Senhor, através da vida de igreja, através de um amor altruísta que dá, que não retém, Senhor. Senhor, leva-nos a crescer nisso, Senhor. Senhor, leva-nos a crescer em submissão, em honra ao Senhor e àqueles que o Senhor tem colocado sobre nós, como irmãos mais velhos. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Ajuda-nos a ter um coração obediente, diligente, que trabalha como para o Senhor, que se alegra na audiência de um só, que não está preocupado em reconhecimento, em honra. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Encontre em nós servos fiéis, perseverantes, Senhor, diligentes, Senhor, filhos da luz que administra o tempo, que é diligente, que é excelente, que é cheio de compaixão. Senhor, enche nosso coração de compaixão ao perdido, Senhor. Senhor, tira toda a anestesia do nosso interior. Senhor, ajuda-nos a voltar os olhos e a ver, Senhor. Dá-nos generosidade, Senhor, do nosso tempo, do nosso dinheiro, dos nossos bens. Senhor, faz isso em nós, Senhor. Senhor, faz isso em nós, Senhor. Fiel é o Senhor e a sua palavra. Pai, dá-nos perseverança
fundamentada no Evangelho. Senhor, Senhor.